Bem, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a energia mecânica. Na nossa última aula a gente começou, a trabalhar, a falar um pouco sobre o trabalho de uma força. E agora a gente vai estudar um pouco sobre a energia mecânica e os tipos de energia que estão relacionados, tá certo? Bem, então, para a gente começar a nossa aula, é importante, a gente tentar explicar o que é energia. Porque a palavra energia ela é muito usada em nosso cotidiano, mas ela não é fácil de ser definida como uma grandeza física. E talvez a energia seja o conceito mais importante da física e é aplicado em diversas áreas. Então, a necessidade de sobrevivência, o poder de transformação e a capacidade de realização do ser humano levaram-no a desenvolver tecnologias para explorar diferentes maneiras e os vários tipos de energia, como por exemplo a energia eólica, que o vento movimenta as pás do gerador e com isso transforma a energia cinética em energia elétrica. A gente também, um outro exemplo é a energia solar, que ela pode ser transformada em energia elétrica utilizando células fotovoltaicas. Então, assim, existem aí diversas aplicações no que se fala sobre a energia, tá certo? Bem, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a energia cinética. Quando um corpo se movimenta com velocidade v em relação a determinado referencial, podemos associar a ele uma energia de movimento, denominada energia cinética. Então, chamamos de energia cinética de uma partícula, EC, né, em relação ao referencial, o produto da massa pelo quadrado de sua velocidade dividido por 2. Então, se a gente quer calcular a energia cinética de uma partícula, que é dada por esse termo aqui, a gente utiliza essa expressão aqui, ó, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E aí a gente tem o teorema da energia cinética, que está relacionado ao que a gente viu na nossa última aula, que é o trabalho de uma força, né? O trabalho é dado pela diferença entre as energias cinéticas final menos a inicial. E isso é válido para qualquer tipo de movimento. Então, o trabalho de uma força ele pode ser expresso pela variação aí da energia cinética, que seria o valor final menos o valor inicial. Então, é sempre importante, quando a gente ouvir falar sobre energia cinética, a gente tem que associar a uma pensar que está ocorrendo algum movimento, uma energia de movimento, tá certo? Bem, o outro tipo de energia é a energia potencial. Ela é a energia que está armazenada no sistema, entre aspas, esperando para ser convertida em energia cinética ou trabalho. Então, por exemplo, um homem praticando rapel aqui na cachoeira, Ele está parado a uma altura em relação ao solo e por isso há uma energia armazenada associada à sua posição. Ao descer, essa energia potencial armazenada, ela se transforma em quê? Energia cinética, Que é a energia aí que expressa o movimento. Esse tipo de energia potencial é associada a uma força que chamamos de conservativa. A característica desse tipo de força é que o trabalho realizado por ela em dado deslocamento não depende da trajetória. Então, olha só, o termo conservativa é justificado porque, durante o movimento de um corpo sujeito a esse tipo de força, não existe perda da energia total. A energia ela é totalmente convertida para outro tipo de energia, então ela é conservativa, não há perda da energia total aí, tá certo? Para a gente expressar a energia potencial gravitacional,
a gente utiliza essa equação aqui, ó. Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o produto m vezes g vezes h representa uma forma de energia associada à posição da partícula em relação ao plano de referência, que é o solo, denominada então energia potencial gravitacional. O teorema da energia potencial gravitacional é dado pela seguinte expressão: o trabalho aqui da potencial é igual à energia potencial inicial menos a energia potencial final. A relação entre o trabalho realizado por uma força conservativa, no caso aqui a força peso, e a diferença entre as energias potenciais em cada posição no sistema. Além disso, o teorema ele tem validade para qualquer força conservativa, como é o caso também da força elástica. Então, esse teorema aqui, ele também é válido para essa questão da força elástica, porque ela também é uma força conservativa, tá? Bem, então, aproveitando o gancho aí, a gente pode citar a questão agora da energia potencial elástica, que é dada por essa expressão aqui, ó. Como que é dada aí a energia potencial inicial vai ser igual a kx ao quadrado dividido por 2. K é a constante, x é a deformação, né? E aqui a gente tem o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, que pode ser realizado para fazer a mola voltar à posição inicial, corresponde à medida da energia potencial elástica. Então, o teorema da energia potencial, em relação ao ponto de referência inicial, a energia elástica ela é nula, pois a mola ela não está deformada. Então, o trabalho da força elástica é igual a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Se a mola estiver em qualquer outra posição, a energia potencial elástica será igual ao trabalho da força elástica que age para ela voltar à sua posição de referência, tá certo? Bem, a partir disso, então, pessoal, já que a gente citou aqui, né, os tipos de energia principais, como a energia cinética, a energia potencial, gravitacional e a energia potencial elástica, a gente vai começar a entender o que é a energia mecânica, né? Qual que é o princípio geral da conservação de energia? A energia total do universo, ela permanece constante. Não pode ser criada nem destruída. Apenas uma forma de energia se transforma em outra, né? Então ela vai ser apenas transformada. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos considerar esse objeto aqui de massa m, que inicialmente estava em repouso em relação ao chão aqui, ó. E depois, ao ser abandonado, descreve uma trajetória retilínea. Então, olha só, aqui a gente tem algumas observações, né? No ponto A, aqui, o corpo está em repouso e a energia cinética é nula. A energia potencial gravitacional ela é máxima, porque a altura aqui, nesse ponto A, ela é máxima. Agora, no ponto B, quando o corpo inicia a queda, a velocidade aumenta e o valor da energia cinética aumenta também. Simultaneamente, a altura, né, ocupada pelo corpo diminui e a energia potencial gravitacional também diminui, pois a altura do corpo decresce. Já no instante C, imediatamente antes de o corpo atingir o chão, a velocidade ela é máxima. Portanto, a energia cinética ela é máxima e a energia potencial gravitacional é nula, pois a altura aqui é nula, tá certo? Então aqui a gente não, se não tem altura, não vai ter energia potencial gravitacional. E a energia cinética ela é máxima, porque aqui a velocidade ela vai ser máxima, tá certo? Bem, aqui a gente tem que considerar dois casos.
O primeiro deles é desprezando a resistência do ar. Durante o movimento do corpo, a energia potencial ela vai se transformando em energia cinética, né? Ou seja, o bloco estava em uma determinada altura, até chegar ao chão, a gente tinha, né, a energia potencial gravitacional máxima no ponto mais alto, e a partir do momento que ele começa o movimento, essa energia potencial ela vai se transformando em energia cinética, né? O objeto está se movimentando, de forma que o valor perdido por uma corresponde ao valor ganho pela outra. Assim, a soma desses valores permanece constante. Então, a energia mecânica, quando a gente despreza a resistência do ar, ela vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Tá? Então, a energia mecânica, nesse caso aqui, se manteve constante, isto é, ela se conservou. Isso ocorre, pessoal, quando apenas forças conservativas realizam trabalho ao longo do deslocamento. Quais são os exemplos? O peso, a força elástica ou a força elétrica, eles têm o seu trabalho associado à energia potencial. Agora, pegando esse segundo caso aqui, que é considerando a resistência do ar, a energia mecânica ela não se conserva. Por quê? Durante o movimento, o valor da diminuição da energia potencial não corresponde ao valor do aumento da energia cinética. Por quê? Devido ao atrito do corpo com o ar, parte da energia ela se transforma em calor, que é a energia térmica, aumentando então a temperatura do corpo e do ar à sua volta. Então, nesse caso aqui, a energia ela não é conservativa, né? Porque parte dessa energia ela se transforma em calor. Já nesse caso aqui, a gente viu que ela se conserva totalmente. Quando a gente coloca a resistência do ar, ela já não se conserva totalmente. A partir disso, a gente tem o teorema da energia mecânica. Então, o trabalho de uma força não conservativa é igual a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Aqui, então, essa expressão, né, representa a diferença entre as energias mecânicas nas posições final e inicial ocupadas pelo corpo, que vai ser igual ao trabalho das forças não conservativas que agem no corpo. Bem, então, pessoal, a partir disso, a gente aborda agora a definição de potência. A gente vai analisar a forma como a energia é transferida de um sistema de corpos para o outro. Então, qual que é a definição de potência, né? É a rapidez com que ocorrem as transformações ou transferências de energia. Como que a gente pode calcular a potência média? Vai ser a variação da energia transferida dividido pelo intervalo de tempo em que a transferência ocorreu. Ou então pode ser calculado pelo trabalho realizado por uma força durante um intervalo de tempo. A unidade de medida que a gente vai utilizar é o watt ou joule por segundo, tá certo? O trabalho de uma força ele está associado à transformação ou transferência de energia. Então, a potência média ela também pode ser calculada por meio da intensidade de uma força vezes a velocidade média, tá certo? Então, a gente tem três expressões aí, três formas de obter para calcular, né, a potência, né, que é a rapidez com que ocorrem as transformações ou transferências de energia, tá? Outro ponto também que é importante a gente entender e saber calcular é o rendimento. O rendimento ele é definido como a eficiência no desempenho de uma tarefa. Então, um motor com rendimento ideal seria aquele que utilizasse toda a energia fornecida pelo combustível para gerar movimento. Mas isso, em geral, não ocorre, né? Por quê? Parte dessa energia ela é transformada em energia térmica e energia sonora. Isto a gente verifica pelo aquecimento e pelo barulho do motor. Então, o ideal, né, pessoal, o que seria interessante é que toda a energia fornecida pelo combustível, né, para gerar o movimento,
fosse transformada, né? 100%. Mas aí isso não é possível, porque parte dessa energia ela vai ser transformada em energia térmica ou energia sonora, né? E aí a gente tem uma forma para a gente calcular o rendimento, que é dado por essa letra grega aqui, uni, que é a potência útil dividido pela potência total. Como que a gente obtém a potência total? É o valor da potência útil mais a potência dissipada. O que é essa potência dissipada? É a energia que não é aproveitada para realizar o movimento. Então, a gente pode relacionar também o rendimento com o trabalho, né? Que é o trabalho útil dividido pelo trabalho total. Também é possível. E como que a gente expressa essa questão do rendimento, né? Se essa potência útil ela for menor ou igual à potência total, esse valor do rendimento ele vai estar entre 0 e 1, ou então a gente representa ele, é conveniente, né? A gente representar ele em porcentagem, né? Ele pode ser entre 0 a 100%. Então você pode calcular o rendimento de um motor e expressar, olha, esse motor rende 60%, 80%, né? É mais interessante a gente expressar esse valor aqui em porcentagem, tá certo? Bem, pessoal, aqui eu vou encerrar a parte teórica, né, da nossa aula, e aí a gente vai resolver exercícios para ficar mais claro, né, para entender todos esses conceitos aí em exemplos, né, e em algumas situações práticas aí, tá certo? Até mais então para vocês aí.